Evangelho, quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de São João Capistrano, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu-lhe: Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho, quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de São João Capistrano, sacerdote religioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de ouvirmos o 12º capítulo do Evangelho de São Lucas. E no Evangelho de hoje, Jesus apresenta então aos seus discípulos uma palavra forte: ficai certos. Jesus começa o seu discurso com os discípulos dando-lhes uma afirmativa, uma certeza a respeito daquilo que está por acontecer. Ou seja, ele dá uma certeza a respeito daquilo que Deus propõe para cada um de nós. Ficai certos. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. E de fato, usando essa imagem, Jesus mostra que o dono da casa ama aquilo que lhe pertence e se prepararia para a possível ameaça que trouxesse dano àquilo que lhe pertence. Por quê? Por amar e por ser vigilante. O amor nos leva à vigilância, ou seja, o amor nos leva a cuidar daquilo que amamos. Na medida em que cuidamos, na medida em que amamos, começamos a ter reservadamente aquilo que Deus nos entrega, de maneira que nos comprometemos por isso. O amor sempre nos compromete por aquilo que amamos. E depois Jesus continua: Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. E essa preparação, essa vigilância, permanece também para os discípulos como mandato. Pedro vai perguntar se o Senhor conta essa parábola para eles ou para os outros, ou para eles também. Bom, a partir do momento que a gente já compreendeu que se trata da realidade do amor, ela se aplica a todos, sem exceção. Também eles devem estar preparados, porque não é o fato de estarem
no conhecimento a respeito de Jesus como Filho de Deus, que isso lhes assegura a vigilância. Como assim, Padre Fábio? Judas também sabia. Judas também acompanhou os milagres. Judas viu os sinais realizados por Jesus, ouviu a pregação. Porém, se o coração não guarda no amor aquilo que foi recebido, a vigilância não se estabelece. A vigilância, ela é uma expressão do amor. Na medida em que amamos, cuidamos. Na medida em que amamos, somos vigilantes. Significa que a vigilância, o zelo de amor por alguma coisa, ou o zelo amoroso por alguma coisa, é o efeito de um ato de amar. Por isso, precisamos pedir que o Senhor alargue o nosso coração no amor às coisas santas, às coisas de Deus, à religião, a fim de que o nosso coração se torne cada vez mais zeloso por isso. Se torne cada vez mais comprometido com esse gesto de amor, de maneira que nós possamos guardar em nós tudo aquilo que o Senhor nos entrega, tudo aquilo que o Senhor nos concede, de maneira que a vigilância no nosso coração seja a expressão da intensidade desse amor. Um amor que se faz zeloso não apenas pelo objeto amado, mas por tudo aquilo que pertence a esse objeto. Nesse caso, trata-se de Deus e tudo aquilo que é amado por Ele. Jesus continua dizendo: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Mas o que isso nos diz, Padre Fábio? O administrador que fica diante dos membros da casa para entregar na hora certa. Quem é que vai colocar pela sua casa alguém que ame cada um de sua casa? A entrega da administração da casa significa o zelo por cada um de seus membros. A administração da casa significa o cuidado não apenas pelo patrão, mas por tudo aquilo que é estimado pelo patrão. Então, o administrador prudente é aquele que ama cada um dos membros dessa casa, ou seja, cada um daqueles que estão sob o cuidado do seu patrão. É aquele que ama a todos sem distinção e sabe dispor do seu tempo, do que tem, do que lhe foi confiado para cuidar deles, para cuidar de tudo aquilo que lhe foi entregue pelo seu patrão. São Fulgêncio de Ruspe vai escrever sobre essa afirmação do Evangelho de hoje a seguinte página. Se perguntarmos o que é esta medida de trigo, São Paulo vai nos responder: é a medida da fé que Deus nos doou. Assim ele escreve na carta aos Romanos. Aquilo que Cristo chama a medida de trigo, chama Paulo a medida da fé, para nos ensinar que não há outro trigo espiritual senão o venerável mistério da fé cristã. Damos-vos esta medida de trigo em nome do Senhor, sempre que, iluminados pelos dons espirituais da graça, vos falamos segundo a regra da verdadeira fé. Esta medida é-vos dada pelos administradores do Senhor, quando ouvis a palavra da verdade da boca dos servos de Deus. Olha que lindo, né? Mas aí está falando da verdade, Padre. E quem ama a Deus permanece na verdade, ama a verdade. Anunciar o Evangelho é anunciar a verdade, com V maiúsculo. Então, São Fulgêncio de Ruspe toma esse aspecto para dizer: olha, o trigo que nos foi confiado para ser entregue aos membros desta casa é o dom da fé, a fim de que, nutridos espiritualmente, eles vivam a alegria da espera do Senhor.
E continua ele dizendo que esta medida de trigo que Deus nos dá para partilhar seja sempre o nosso alimento, que ela seja o alimento da nossa boa conduta para que possamos alcançar a recompensa da vida eterna. Acreditamos naquilo que se dá a nós, que se dá a nós como alimento para não desfalecermos no caminho e que se reserva como nosso prêmio para encontrarmos a alegria na pátria. Acreditamos e esperamos nele. Por isso, olha que bonito, amemo-lo acima de tudo e em tudo, porque Cristo, ele é o nosso alimento e será a nossa recompensa. Cristo é alimento e o conforto dos viajantes. Ele é a satisfação e a exultação dos bem-aventurados em sua casa, no seu repouso. Agradeçamos ao Senhor por todo o amor que depositou sobre nós. Agradeçamos ao Senhor por ter nos escolhido e nos chamado para estarmos no cuidado de sua casa. Agradeçamos ao Senhor pelo zelo amoroso que inunda o nosso coração e nos leva a oferecer daquilo que dele recebemos, pelos cuidados ou para o cuidado daqueles que nos foram confiados, a fim de que possamos, vigilantes, esperar a vinda do Senhor, partilhando a alegria da mesma fé e a comunhão no amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, de São João Capistrano, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.